Olá, meus queridos, vamos voltar aqui às nossas brincadeiras, né, de revisar alguns conteúdos muito básicos em relação à matemática básica, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre matemática básica e vamos falar, na verdade, sobre algumas operações com polinômios, tá? Então, eu vou começar com vocês com uma operação muito básica de polinômios, que vai ser a soma dos polinômios, ok? Então, para a soma dos polinômios, ok? Então, soma dos polinômios é importantíssimo que a gente defina como é que eu posso somar dois polinômios. Não é de qualquer forma que eu posso somar dois polinômios, tá certo? Então, eu preciso fazer uma observação muito importante. Eu só posso somar polinômios semelhantes. Então, apenas... Continuando, gente. Então, eu apenas somo, né? Apenas somamos polinômios semelhantes. Como assim? Como é que eu vou somar dois polinômios semelhantes? Vamos partir desse princípio aqui. Então, eu tenho um polinômio p de x, que eu vou chamar esse polinômio p de x de x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, ok? Então, eu tenho esse polinômio aqui, p de x. E vou ter um polinômio, que eu vou chamar ele de... Vamos chamar aqui de qualquer coisa, tá? Então, eu vou chamar aqui de q de x. Então, esse polinômio aqui, ele vai ser para mim 2x mais 3x ao quadrado mais y à terceira. Tá certo? Então, eu tenho algumas coisas que eu preciso observar antes de fazer essa soma de polinômio. Não posso somar esses dois polinômios de qualquer forma. Então, observem aqui. Quem são os polinômios semelhantes que nós temos? Então, eu vou precisar fazer algumas observações. A primeira observação que eu tenho que fazer é que os polinômios precisam ter monômios de mesmo grau. Ou seja, estes são os únicos que eu posso somar. Ok? Então, só posso somar esses polinômios. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Nesse termo, eu só tenho este e este, que são iguais. Aí você pode me dizer, professor, mas esse e esse são parecidos, que eu tenho um x aqui. Não, eu tenho um problema aqui que é esse y junto. Então, esses dois não são semelhantes. Então, de forma que, se eu for somar p de x mais q de x, eu vou obter isso aqui, ó. Então, p de x, que é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, eu vou somar ele com 2x mais 3x ao quadrado mais y ao cubo. Então, observe bem que eu tenho o polinômio p de x e o polinômio q de x aqui. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Neste caso, eu não posso somar mais ninguém a não ser ambos os que têm x ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Isso vai me dar 4x ao quadrado. Se eu somei esses dois, eu vou fazer isso aqui só para me lembrar que eu realizei a soma. E todo o resto eu vou repetir, colocando 2xy mais 2x mais y ao quadrado mais y à terceira. Então, eu realizei aqui uma soma de polinômios. Tranquilo, de boa, tá certo, gente? Não tem nada de outro mundo em relação a isso. Então, eu posso fazer um outro exemplo baseando-se no seguinte. Vamos considerar que eu já chamei isso aqui de P e isso aqui de Q. Vou chamar um polinômio aqui de R, de X, tá?
eu chamei aqui P de x, mas tinha um y também, tá, gente? Então eu vou botar aqui R de x, eu vou colocar x mais x ao quadrado mais x à terceira. E vou colocar um RS de x, eu vou colocar, então, dizer que é x ao quadrado mais 2x à terceira mais x à quarta. Então, nesse caso aqui, o que é que eu vou observar? Eu tenho R de x mais S de x. Vamos colocar um do lado do outro. Eu vou colocar, inclusive, ambos em cores diferentes. Eu vou chamar R de x de azul, tá certo? X ao quadrado mais... Perdão, x mais x ao quadrado mais x à terceira. Fazendo a soma de polinômios, vou chamar S de vermelho aqui, terei x ao quadrado mais 2x ao cubo mais x à quarta. Aí o que é que eu tenho que fazer obrigatoriamente? Ó? X sozinho, ele não tem ninguém para somar. Mas x ao quadrado tem, ó. X ao quadrado tem outro x ao quadrado aqui, ó. Ok? X ao cubo também, ó, ele tem outro x ao cubo aqui para somar, porém x à quarta não tem. Então o que é que eu vou fazer? Ó? R de x mais S de x. Vai fazer o que aqui? Ó? X sozinho, mesmo que rasurado, tá sozinho aqui, ó, x mais quem? Ó? X ao quadrado eu busco outro x ao quadrado, então eu vou ter 2x ao quadrado. Mais quem? X ao cubo, 2x ao cubo. Eu vou ter o quê? 3x ao cubo e não mexo em x à quarta. Tá certo? Então, é uma maneira bem fácil você visualizar uma soma de polinômios que não há muita dificuldade. Na verdade, não há nenhuma dificuldade em fazer uma soma de polinômios, ok? É só lembrar que vocês só podem somar polinômios semelhantes, né? E eles precisam ter o mesmo grau. Tá ok, queridos? Então, não se esqueçam disso, viu? Muito obrigado.